Eu quero voltar a falar com vocês sobre um assunto que já foi bastante explorado, bastante abordado, porém eu esperei passar um determinado tempo para poder falar de uma forma um pouco mais relevante sobre esse assunto. É um assunto um tanto quanto chato de falar, que é acerca dos casos de suicídios de pastores e de líderes religiosos que tem acontecido com cada vez mais frequência no Brasil. Eu cheguei a ouvir alguns líderes de maior notoriedade, Abílio Santana, Marco Feliciano, Edir Macedo, Augusto Nicodemos também foi algum daqueles que eu ouvi falando, abordando sobre os incidentes de suicídio que tem acontecido, dentre outros líderes também. E dentre tantos esses, alguns disseram que o pastor Júlio não era pastor, que ele não tinha se convertido de verdade, porque se tivesse não teria se matado. Ouvi outros também que diziam que ele era um santo homem. De tão santo ele não aguentou o pecado desse mundo e deu um salto para a eternidade. Ouvi outros ainda com o absurdo de que a culpa do suicídio do pastor foram das ovelhas, que eram ingratas e não cuidavam do seu pastor. Muitos pontos extremos e distorcidos. Então eu fui dar uma olhada em outras fontes também. A gente tem que entender o que a OMS fala sobre esse tipo de assunto. A Organização Mundial da Saúde. Antes disso, eu ainda queria te perguntar. Você vê o seu pastor como um super-homem? Porque se algum dia na vida o seu pastor teve gripe, teve uma pneumonia, foi internado, ele não pode ser o super-homem. Talvez você conheça algum pastor que morreu com câncer, o diabetes muito elevado, a pressão alta, pegou uma pneumonia, não curou bem e veio a falecer. Talvez você conheça algum pastor que possa ter morrido em decorrência de qualquer doença. Se você conhece pastores assim, entenda, eles não são super-homens. Pastores são seres humanos, como eu e como você. A diferença é que foram vocacionados por Deus para cuidar do rebanho, que também não é deles, mas é de Deus. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. A questão é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a depressão como uma doença. A pneumonia, o diabetes e tantas outras coisas que vão desencadeando doenças e que têm sintomas que podem levar a óbito. A depressão, ela é reconhecidamente uma doença. E tem aqui alguns dados. A OMS, ela disse que 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, 11 milhões só no Brasil. Segundo Aurélio, a depressão ela tem a ver com o ato de deprimir ou de baixar de nível. Uma depressão, uma cova, uma cavidade, literalmente é cair. Depressão é descer. E ela é reconhecida como uma doença. O que muito me impressiona são pessoas que até entendem que o pastor pode ter todo quanto é tipo de doença, mas a depressão não. Uma vez que a própria Bíblia Sagrada, ela aponta tantos homens que tiveram sinais de depressão. Talvez o mais conhecido seja o de Elias, que quando afrontado, ele fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore, pediu a própria morte. O anjo veio, cuidou, sustentou. Ele continuou fugindo, entrou na caverna, fugindo. Solidão, fuga, tristeza profunda, desejo de morrer, todos sintomas de depressão. Tudo sintoma de depressão. O Instituto Schaeffer dos Estados Unidos revela que
70% dos pastores lutam contra a depressão. 71% dos pastores declaram que estão esgotados física e mentalmente. 80% dizem que o ministério tem prejudicado a família. 70% dos pastores dizem que não tem um amigo íntimo. E você continua pensando que o teu pastor, ele é o super-homem? Não é. Ele erra. Ele fica doente. E ele pode sim ter depressão. Uma pessoa em estado profundo de depressão, ela desenvolve várias doenças, vários sintomas. Ela começa a se sentir culpada, fracassada. Se deu tudo errado, a culpa é dela. Talvez se aquele irmão saiu da igreja, a culpa é minha. Metas não alcançadas. Se sente incapaz. Começa a desenvolver doenças físicas em virtude da depressão. São alguns dos sintomas. Isolamento, distanciamento da família. A OMS, ela realizou um estudo e ela declarou o seguinte também, que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante que existe. Incapacitante mesmo. A depressão, ela tira toda a capacidade. Você tem noção do que é isso? Pensa comigo. Um empresário com depressão, o que acontece? Ele não consegue mais se levantar e ir até o escritório. Fechar um bom negócio, ele não consegue. O empresário tem depressão. Um pedreiro deprimido, ele não consegue mais ter aquele prazer de pegar aquele terreno plano e do terreno ele entregar a casa na chave na mão. Não. Um advogado, ele não consegue mais fazer uma petição, fazer um bom recurso, obter êxito num processo, dando vitória ao seu cliente e trazendo sustento para dentro de casa. Não, mas isso aí a gente até entende que é depressão. Mas e um pastor que por estar em depressão, ele não consegue mais fazer uma visita. Ele não consegue mais preparar um sermão, subir no altar, pregar com aquela mesma alegria, porque ele também está em depressão. O pastor é um ser humano. Então, talvez, mesmo depois de escutar tudo isso, você tenha as suas opiniões enrijecidas. Eu tenho aqui 3 nomes de pastores que se suicidaram. Alguns deles. Pastor Haroldo, com um tiro na cabeça, se matou. Pastor Ricardo se matou enforcado. E o pastor Júlio, que também se enforcou. Pastor Júlio, uma vida inteira dedicado à obra de Deus, de uma família tradicional de pastores. Ex-presidente do Ministério Madureira em Araruama. Estava no Rio de Janeiro, à frente de uma igreja também do Ministério Madureira. Em depressão, tirou sua própria vida, deixou mulher, 2 filhas. Mas talvez com tudo isso você continue crendo. Não, ele não era homem de Deus. Para ele ter tirado a própria vida, ele não era homem de Deus. Ele não podia ter feito isso. Ele se matou. Foi para o inferno. Falso profeta. Talvez do outro lado você seja, não, ele era muito santo. De tão santo, ele não aguentou o pecado desse mundo, essas ovelhas ingratas, e ele tirou a sua própria vida. Eu quero te dizer o seguinte, tenha responsabilidade. Existe uma família que está chorando, sofrendo a perda de um ente querido. E em contrapartida, não venha exaltar a atitude do suicídio. Tenha responsabilidade com as palavras. Eu continuo crendo que o suicídio é um pecado que conduz, sim, aquela alma ao inferno. Mas eu creio também que o problema do pastor Júlio não foi um problema espiritual, mas um problema de saúde. E nestes casos, daqueles que vêm a se suicidar
em virtude de uma depressão, que a pessoa em depressão, quando ela se mata, ela não quer se matar. Ela quer curar aquela dor que está dentro dela. Nesses casos, eu prefiro deixar este julgamento única e exclusivamente para Deus, porque é a estes que essas pessoas darão conta. Repito, em caso de depressão, eu prefiro não opinar. Deixo para Deus. Ele é o juiz. Agora, respeite a família, respeite as ovelhas, pense um pouco mais de carinho. Seu pastor também é um ser humano.